virão? Perguntinhas. Será que no corpo glorificado, como é que deve ser? Qual será a sua essência? No corpo glorificado, é a pergunta que mais sai. Vamos nos lembrar uns dos outros, sim ou não? Vou começar perguntando aqui. Quem aqui acredita que nós não vamos nos lembrarmos uns dos outros? É possível levantar a mão? Quem aqui acredita que nós vamos lembrar uns dos outros? Levanta a mão. Se eu desse uma folha branca com a caneta e pedisse para você escrever as referências bíblicas, você daria conta? Porque uma coisa é acreditar, outra coisa é por que eu estou acreditando, né? Existe um texto célebre que vai apresentar os sentidos que estarão ativos no corpo glorificado. Agora olhe bem para cá e não se esqueça do que o Titi Starley vai falar. Primeiro, a expressão grega para corpo glorificado é soma pneumatikon, corpo espiritual. E vamos lá na parábola do rico e do Lázaro, Lucas capítulo de número 16. Lucas capítulo 16, vamos lá? Lucas capítulo 16. Vamos responder essas perguntas? Como será o corpo glorificado? Porque o que Paulo estava querendo dizer ao afirmar que todos nós passaremos por um processo de metamorfose? Lucas capítulo de número 16, eu acho que é isso mesmo, se for os irmãos, 19, 16, 19, 16, 19, olha aqui, olha bem esse texto, e você que está em casa, anote essa referência, porque aqui tem um texto interessante. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caem da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. Aqui é morte mesmo, tá bom? Morte mesmo. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. É morte mesmo, tá? Versículo de número 23. E no Hades, olhe bem para cá. Quando Cristo usa a expressão Hades, Cristo, ele fala de algo, e eles entenderam, somente pela mitologia grega ter sido disseminado no mundo, como Deus do mundo dos mortos, né? Seria um local, o chamado mundo dos mortos. É o que nós chamamos de antessala do inferno, tá bom? E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormentos, então os dois estão mortos. O mendigo, seio de Abraão, o rico, lugar de tormento. E viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Deixa eu ver aqui, verso 23, volta para mim fazendo favor. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento. Olha só o primeiro atributo que vai estar, o primeiro sentido que vai estar ativo nesse corpo. Ele viu. Os irmãos compreendem? Então deixa eu falar para você, no corpo, na alma, o sentido da visão vai estar ativo. Verso 24. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou tormentado nessa chama. Essa é a pergunta de 1 milhão. Qual? Como é que ele sabia quem era Abraão, sendo que Abraão tinha existido 3.000 anos antes dele? Só existe uma única resposta: o atributo da memória vai estar ativo. Terceiro, a Bíblia não para não, verso de número 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Percebeu o que Abraão mandou ele fazer? O verbo lembrar? E Lázaro somente males. Agora, este é consolado e tu atormentado. Verso 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco passá-lo de lá para cá. Então olhe bem para cá. Jesus está dizendo, primeira coisa, vou te explicar algumas considerações. Primeiro, a Bíblia chama isso aqui de quê? De parábola. Eu quero garantir para você que isso não é parábola, por dois motivos. Primeiro, parábola não tem nome, Jesus aqui dá nomes. Segundo, Jesus começa com o verbo havia, de haver. Significa que ele está contando algo
E ele vai contar a história de um homem, de um pobre e de um rico, e vão dizer que esse rico só se preocupou com os bens dele aqui, e não se preocupou com os benefícios da vida eterna. Foi para um lugar de tormento. E o engraçado é que nesse local de tormento ele vê Abraão, sabe quem é Abraão, porque sem sombra de dúvidas, os que estavam lá com ele, contaram para ele, e ele vai de fato pedir para que Abraão permita ele retornar aqui para a terra, para retornando aqui para a terra, ele avisasse para os seus familiares: olha, tem um inferno, existem consequências para quem não se entregasse a Deus. Então, algumas lições. Primeiro, esses atributos vão estar ativos. Ele vê, ele fala, ele sente, ele lembra. Segunda consideração: esse é o local onde a Bíblia apresenta justamente qual é o destino das pessoas que morrerem hoje, sem Deus. Vão para o local de tormento aguardando justamente o julgamento final ou juízo. Por quê? Porque o inferno só será inaugurado no arrebatamento, após o juízo final. Aí talvez você me pergunte: mas minha tia foi lá no inferno, ela caminhou lá dentro, trocou. A minha preocupação dessas pessoas que vão para o inferno, vão e voltam, é que uma hora eles vão e vão esquecer de voltar. Então deixa eu falar algo bem claro: o lago que arde em fogo e enxofre só será inaugurado, quero nem acreditar que o pastor Lucas deve estar pensando agora, só será inaugurado justamente após o juízo final. E quem morre em Cristo está descansando, e essa expressão descansar não é o sono da alma, tão reprovado por nós teólogos. Estão descansando e de fato aguardando para serem galardoados por Jesus Cristo. Então deixa eu falar algo para você: a morte não é nada mais e nada menos do que um transporte que vai nos levar para o seio de Abraão, e de fato no arrebatamento da igreja nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, e de fato o que a Bíblia vai nos mostrar é que seremos galardoados para o louvor e para a glória de Deus. E antes de mais nada, a Bíblia vai apresentar o nosso corpo glorificado. Nós temos uma referência? Sim. Qualquer dúvida que você tiver com o corpo glorificado, pergunte assim: Cristo fez? Cristo teve? Por exemplo, depois, muitas pessoas perguntam assim: o corpo glorificado se come? Se come? A pergunta é: depois que Cristo morreu e ressuscitou, retornou, ele comeu? Sim ou não? Sim. Cristo lembrou dos apóstolos? Sim ou não? Então, deixa eu te falar, na temática lembrança só existem duas linhas de interpretações. Uma que diz assim, que nós vamos nos lembrar, mas a alegria será tão grande, que de fato nós não vamos sentir as dores do pecado, porque o corpo glorificado, ele é totalmente imune ao pecado. Uma certa feita, dentro da aula da FACEB, oh meu Deus, como eu amo essa faculdade, o professor Marcos Botelho fez um paralelo entre o corpo perfeito de Gênesis capítulo 3 e o corpo glorificado. Sabe o que nós concluímos? O corpo perfeito de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, antes da queda, era um corpo perfeito, mas com potencial para pecar. Tinha tanto potencial que pecou. Eu vinha falando isso para o evangelista Antônio Sérgio. Mas que o corpo glorificado, irmãos, será um corpo imune. É por isso que eu já disse uma vez que eu preguei aqui: quem anda de cadeira de rodas aqui, lá com o corpo glorificado vai andar perfeitamente. Quem enxerga com miopia aqui, lá com o corpo glorificado vai enxergar perfeitamente. Olha o Aldo dando pulo de